A morte é um assunto muito delicado, principalmente quando se trata de falar sobre o tema com as crianças. A nossa equipe foi conversar com uma terapeuta para descobrir como esclarecer aos pequenos o tema. Confira no Bloco Filhos. Felizes para sempre. Os contos de fadas dão a ideia de eternidade. No entanto, em algumas histórias, as crianças se deparam com a morte. Mas como falar com os pequenos sobre um assunto tão delicado? Primeiro a gente pensar como nós, adultos, encaramos a morte, né? Porque nós que vamos passar para a criança esse entendimento, né? Então, começando, eu acho que a primeira pergunta é como eu encaro a morte para depois eu trabalhar isso com a criança. Segundo a terapeuta, ainda é importante levar em conta a idade da criança, se ela tem condições de entender o que aconteceu, a proximidade com a pessoa e as circunstâncias da morte. Falar sempre a verdade. Nunca ocultar, nunca deixar, não vamos contar agora, vamos contar daqui a um tempo. Isso é péssimo, porque a criança sente que alguma coisa aconteceu. As crianças com 3 anos de idade já possuem um certo entendimento da morte. Essa ideia de irreversibilidade começa a ter alguma noção para elas com 3 anos, né? Antes disso, pouco. Tem, mas pouco. Mas da maneira delas, elas entendem o que é a morte. Então a gente tem que falar para a idade delas, também não é dar um discurso todo, é falar, elas vão questionar alguma coisa, dentro do que ela questionar, responder a verdade. Para a terapeuta, as crianças, quando questionam sobre a morte, devem ter suas perguntas respondidas. Mas os pais não precisam falar além do que os filhos desejam saber. E uma boa forma de conversar com eles sobre a morte é fazendo uso de contos de fadas. Eu acho bem bacana usar contos infantis, né? Eu acho bem legal as historinhas, né? Assim, as historinhas que falem a verdade. Não o Chapeuzinho Vermelho, que a vovó foi tirada de dentro da barriga do lobo, porque agora tem uma nova versão, né? Que primeiro a vovó morria. O lobo comia a vovó, morreu a vovó. Agora tira a vovó de dentro da barriga e a vovó vive feliz para sempre. Acho que isso é mentira. Ninguém tira ninguém da barriga da outra pessoa. Então, contar a verdade. A vovó morreu. Morreu, olha só que triste, morreu. A netinha ali levou os doces, ficou toda sentida. Poxa vida, chorou, vai ficar com saudade. E assim seguimos o rumo da vida. Nascer, crescer, reproduzir e depois morrer. Sempre neste ciclo. Um ciclo sem fim.